memória dos trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de Renato Barbosa Gomes, entrevistado por Larissa Rangel, Macaé, 16 de junho de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa. Entrevista número CB-MBAC 089. Para começar a entrevista, gostaria que você falasse seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Renato Barbosa Gomes, né? Sou nascido em Campos, em 1º de maio de 65. E qual é a sua formação? Eu tenho 3 cursos técnicos, né? Mecânica, eletro e instrumentação. A nível de empresa eu sou técnico, né? 24 anos de Petrobras como técnico e sou advogado, né? Independente da empresa, né? Exerço a profissão nas horas vagas, né? Como advogado também. E como você ingressou na Petrobras? Como todos, né? Por concurso público, né? Foi o único concurso que eu fiz para a companhia, né? E passei no concurso. E qual foi a sua emoção de ter passado? Qual foi esse dia? Eu sou de uma família né, de classe humilde, né? Eu já tinha 2 irmãos que já tinham entrado na Petrobras, então a minha expectativa também era de entrar na companhia. Então eu já estava me preparando para isso, eu tinha assim a convicção de que iria passar, de que iria entrar na Petrobras, né? E assim aconteceu. E qual foi o ano? 84, né? O concurso foi no início de 84, logo depois, logo fui chamado, né? E entrei na companhia. Então foi bem no início da bacia, né? Foi. A Bacia de Campos, né, começou em 75, 76, né? Mas pouquíssimos postos, né? E a atividade começou a ganhar corpo mesmo, efetivamente em 84, 85, né? Eu participei, né, de certa forma, dessa etapa inicial da exploração de petróleo na Bacia de Campos. Então, conte mais dessa experiência, desse início Eu sempre fui da mesma atividade, né? Não tenho histórico de ter trabalhado em vários setores, não. O único setor que eu trabalhei dentro da companhia é o setor de arame, né? Que aqui a gente fala que a gente é do EPSERV, do Poço e do SCA, que é o setor de completação e avaliação, especificamente na atividade de arame. Sempre fui desse setor, sempre fui dessa atividade, né? E estou desde o início nela, né? Muitas coisas aconteceram, muita evolução, né? Não podemos negar que o setor hoje de arame talvez seja o setor mais procedimentado da Bacia de Campos, onde quando você se baseia em procedimento, a sua chance de erro, inegavelmente, é muito menor, né? E a Petrobras hoje, ela marca por isso, né? A gente, como técnicos, né, nós entramos em uma operação, não entramos para errar, entramos para acertar sempre. Eventualmente pode ser que alguma coisa dê errado, mas não é o normal, né? Se a gente é técnico, a gente trabalha para que a operação dê 100% correto. Então, quando não dá, é algo que não se pode se repetir. Aí a gente se baseia também nas próprias lições aprendidas de erros, porque erros não podem, não devem se repetir. E como é que é a dinâmica desse trabalho? Conte um pouco pra gente. Realmente é muito dinâmico, né? É um setor que mexe com poço, e o poço, apesar da gente saber o que vai fazer, já entra preparado para aquela operação específica, né? O poço, cada poço é um poço, né? Então, ele tem as suas particularidades, então algumas dificuldades podem ser enfrentadas, né? E é por isso que é bem dinâmico mesmo, né? E esses desafios também que a Petrobras vem enfrentando, desafios de óleos pesados, né? Que a gente fala que são esses poços de Jubarte, de Albacora Leste, né? E independente a isso, nós temos dificuldades operacionais geradas, né, por esse ambiente de poço, que é o óleo pesado. Então a Petrobras, o SCA especificamente, tem buscado, né, avançar nesse sentido. Temos novos desafios agora, o Plangás, né? Tem também o desafio das águas ultraprofundas, né? E agora também a camada pré-sal, né? Campos gigantes descobertos e com desafios maiores de poços muito mais profundos.
E esses desafios são impostos à completação, que é o SCA. E a atividade de arame também está sempre antenada e já buscando, né, efetivamente soluções para os problemas que hão de vir. E como é que é essa atividade de arame? Pode explicar para gente? O poço em si, né, a completação, você perfura um poço, né? Esse poço, depois que ele é perfurado, ele tem que ser completado, ou seja, preparar esse poço para entregá-lo à produção, para que a produção possa abrir a válvula e produzir, né, o óleo desse poço. Nós somos dessa fase, a fase que é posterior à perfuração, né, e anterior à produção do poço. Então a gente prepara esse poço com todos os equipamentos de segurança necessários, né, à sua vida útil, com todos os equipamentos também que prevejam a produção do poço. Se o poço vai cair a produção, a gente prevê que possa-se ter equipamentos que possam elevar esse óleo de forma artificial, só para citar exemplo, né? Então nós somos dessa fase do poço, e essa fase é uma fase que envolve vários setores, dentre os quais, né, o SCA e a nossa atividade específica de arame. E qual foi o poço que você sentiu mais dificuldade? Não tem como a gente prever, né? Eu embarquei durante quase que 18 anos, né? Depois disso vim para outras atividades, né? Até atividades extra companhia, né, na própria política, mas e em terra também. Mas a gente não pode ver que um poço deu mais problema do que o outro, porque cada poço é diferente do outro, né? E cada um com a sua particularidade. Independente a isso, né, às vezes a gente pode ter dificuldade num poço, mas não foi o mais problemático para a companhia, né? Mas antigamente a Petrobras, ela se preocupava muito com o corpo de pessoal, como ela efetivamente continua se preocupando. Mas o que eu vejo que mudou para melhor em nossa companhia é a preocupação ambiental, né? Se antes já existia, hoje mais ainda, né? Isso aí a gente que trabalha nessa área, que efetivamente faz testes no poço, teste de formação, teste de produção, a gente vê a preocupação em que a gente tem em não jogar uma gota sequer de óleo no mar. Essa é uma das premissas hoje do SCA. E a gente vê que a companhia como um todo ela é muito mais preocupada com a questão ambiental. E é isso que às vezes a gente tem que passar para o mundo externo, né? De que a Petrobras hoje é uma empresa que visa lucro, tem que visar, senão perde-se o sentido da nossa atividade, mas acima de tudo não podemos deixar de ter respeito à segurança de cada um, à vida, né? E efetivamente ao meio ambiente, né? Então sempre falo que é uma empresa economicamente viável e ambientalmente responsável. Esse, então, mais de 20 anos dentro da Petrobras, além da consciência ambiental da empresa, qual outro componente que foi também importante em termos de evolução dentro da Petrobras? A Petrobras, ela teve uma preocupação recente com o corpo de pessoal dela, porque você vê, eu entrei com 18 anos na companhia, tenho 42, 24 anos em pouco de empresa, né? E iguais a mim tem um monte de gente, ou seja, hoje, se a gente fosse avaliar 2 anos atrás, 2/3 da nossa força de trabalho já é aposentável. Só não se aposenta porque não quer ainda, porque quer ficar nesse meio, né, por outros motivos também, né, porque tem filhos ainda em idade de faculdade, então há necessidade de ainda ser ativo, né? Mas independente disso, a Petrobras começou a se preocupar. Opa, se todo mundo se aposentar, nossa força de trabalho é experiente, né? E podemos garantir que talvez seja o maior patrimônio da companhia. Mas ela se preocupou de 2 anos para cá, né, a efetivamente renovar a força de trabalho, onde a gente tem novos companheiros chegando, onde nós mais antigos temos a obrigação de passar para esses, para que a gente não perca a competência sobre as diversas áreas de conhecimento da companhia. O senhor já trabalhou embarcado? Já, quase que 18 anos. 18 anos. E conte um pouco dessa experiência. Como é que foi o primeiro Não é momento? fácil, não é fácil. Embarcar é uma experiência que eu sempre defini assim,
você tem o seu coração entre vários aspectos, né? Ora você está extremamente feliz, ora extremamente triste, ora extremamente ansioso, né? Só para citar exemplo, você, quando está embarcado, os últimos dias de uma ansiedade tremenda para chegar o dia de você desembarcar. Porque no fundo você está ali exercendo a sua função, o seu trabalho, a sua obrigação, mas você quer voltar ao convívio dos seus, né, familiares, amigos, do seu convívio social. Então você fica ansioso. Você está de folga, os primeiros dias são ótimos, mas se aproxima da ida para embarcar novamente, aí você começa a ficar angustiado, né? Então a gente vive isso aí. A vida de embarcado não é fácil, muito mais pelo lado emocional que cada um tem, né? Nessa aproximação e afastamento dos seus entes queridos. Mas fora isso, a condição de trabalho está cada vez melhor. A gente sempre avalia assim, a Petrobras se preocupa com a questão de alojamento, com a questão de um mínimo de lazer para que as pessoas possam ter embarcado, mas não é fácil, falo eu, pela questão emocional que cada um tem. E como é que foi a sua experiência, da sua primeira vez, quando você foi para uma plataforma? A gente vai naquela eu não conheço, né, com aquela expectativa e tal, e acha tudo muito estranho no início, né? Você vai para um lugar isolado, só tem ferro, né? Tudo lá o ambiente é um ambiente um pouco assim agressivo para quem nunca viu uma plataforma, mas acho que com o tempo as pessoas rapidamente se adaptam, né? Não vi nenhuma dificuldade, não. E havia alguma preparação antes de ir para a plataforma? Não, antigamente não tinha muito não. Antigamente a gente ia, né, nos primórdios da Bacia de Campos, vamos lá encarar, ter amor à camisa, né? Como é que era a relação com a comunicação com a família? Era muito pior, né? Hoje está tudo mais fácil, a gente sempre fala. Antigamente, acesso a telefone era muito mais difícil, né? Como em tudo, né? Hoje tem celular, naquela época não tinha, né? Também não pode embarcar com o celular e a gente sabe os motivos de segurança interna que a empresa tem. Mas antigamente era muito mais difícil o acesso ao telefone. Hoje é mais fácil, né? Mas isso aí é a própria evolução do mundo e dos tempos, né? E você passou por alguma dificuldade dentro da plataforma? Teve momentos difíceis? Não, eu tive um acidente, né? Embarcado, né? Tive que descer acidentado. Houve um deslocamento desse meu ombro direito. Talvez seja o momento mais difícil que eu tenha passado embarcado. Foi a questão de ter tido um acidente na plataforma, ter desembarcado em helicóptero, ambulância, mas tudo superado, né? E algum momento de descontração, alegria que você Sempre tem, né? Sempre tem. te marcou algum momento? Não, sempre tem. A gente, quando está... Eu sempre falo o seguinte, você vive aquele meio, né? Quando eu estou no meio embarcado, quando eu estava, né? Tem tempo que eu não embarco, eu vivia os meus amigos embarcados, né? E grandes alegrias, por exemplo, era estar embarcado, né? Vendo o jogo do Flamengo e o Flamengo ganhar. Então, isso era uma grande alegria, né? Dentre outras, né? E sabemos que na plataforma existe uma grande diversidade cultural. Como é que é essa relação? As pessoas vêm de outras regiões do Brasil. Teve uma vez, rapaz, eu não esqueço uma passagem minha embarcado. É até meio triste, né? A gente vê que tem gente que convive conosco, né? Eu falo, vem de uma infância humilde, né? Mas com tudo, todas as condições, né? de escola, de alimentação, né? E teve uma vez que eu estava embarcado, né? Acho que era no Polo Nordeste. Aí a equipe da Sonda era uma equipe que o pessoal, era uma empresa contratada, né? E o pessoal veio do Norte, Nordeste. Aí um sujeito lá, um senhor, né? Estava lá almoçando com aquele prato que quase não dava para vê-lo, né? Profundo o prato e bem alto, né? O cara estava lá comendo com fome, que o cara trabalhava duro, né? Serviço de sonda é um serviço pesado. Aí, numa hora, baixou o astral dele. Ele comentou assim, rapaz, eu estou aqui comendo bem e meus filhos lá. Aí ele falou, não, mas eu deixei um saco de farinha, aquilo me chocou.
porque a gente vê que próximo a gente ali tinha gente, colega, né, companheiro também de trabalho, e que deixou filhos lá em condição difícil, né, com um saco de farinha para poder, né, dar o sustento de 15 dias lá enquanto ele estivesse embarcado. Então existe isso aí, existe também por diferenças grandes, e essa me marcou, foi um fato que eu olhei aquilo ali, rapaz, e a gente vê um cara do lado da gente, deixou filhos com um saco de farinha apenas para comer. Então isso marca um pouquinho a gente. E quem é o trabalhador da Bacia de Campos? Como você poderia explicar as características, né, a maneira do petroleiro se comportar dentro da empresa? Não, eu acho que o convívio social é muito bom, né? Eu acho que as pessoas sabem brincar, sabem respeitar o limite do outro, isso é muito importante, né? E saber que se você está em um ambiente como aquele, um ambiente confinado, difícil, né? Você tem que saber respeitar, né, as diversidades, né? As pessoas serem diferentes umas das outras, né? E hoje a gente vê que a Petrobras, ela, inegavelmente, ela, na minha época do início, né, nós tivemos 60 mil funcionários. Pouco tempo atrás tivemos épocas que tínhamos 33 mil. Hoje já estamos passando de 40 mil de novo, né? Então a Petrobras cresceu muito a atividade dela com um corpo de pessoal menor até. Então ela teve que terceirizar muito. Então hoje existe uma cobrança, isso é correto, né, de qualificação, né? Qualificação e até certificação também. A Petrobras hoje, ela corretamente, por ter terceirizado, ela foi forçada a isso, a empresa cresceu muito, né? Não foi pouco, não, cresceu muito. Ela teve que terceirizar e aí ela começou a exigir muita qualificação. Então hoje o perfil do trabalhador offshore é um perfil de pessoas qualificadas mesmo, e muitas delas certificadas também, né? Sem as quais ela não pode embarcar, né? Então hoje eu acho que o perfil está indo muito para isso, né? De pessoas bastante qualificadas. E em que momento o senhor percebeu que a Bacia de Campos deu certo, esses 24 anos? Não, isso aí, esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente comentou sobre isso aí, né? Quem podia imaginar a gente ir lá, embarcava em garupa, embarcava em chuva, que eram as duas maiores e as primeiras, né? Fazia um empoçozinho, outro aqui, garupa não sei o quê, enxova não sei o quê. E hoje a Petrobras está nessa linha, né? Agora com o pré-sal, né? Uma perspectiva muito maior, né? do nosso portfólio. O portfólio da Bacia de Campos hoje, eu acho que chega a 50 anos, né? E quem que podia imaginar? A gente imaginava na época, isso vai durar 30 anos, dá para a gente se aposentar. Hoje não dá para, caso meu filho queira ser funcionário da empresa, né, ou trabalhar na indústria do petróleo, dá para ele entrar e se aposentar e sabe lá até, né, meu neto tem, se for o caso. Então o portfólio da Bacia de Campos hoje, ele atingiu, né, um patamar que ninguém imaginava quando a gente entrou. E qual a sua atuação atual? Qual a sua função dentro da Petrobras? Hoje eu sou técnico de operações sênior, né? E estou em terra, né, nessa parte de acompanhamento operacional. Estamos aí também na parte de reciclagem, né, trazendo toda a nossa força de trabalho. A nossa atividade lá especificamente, nós temos 10 técnicos da Petrobras que ainda embarcam, né, e estão ainda na linha de frente. E temos aí quase que 60, né, de 50 a 60 pessoas terceirizadas, que também são técnicos supervisores dessas operações no mar. Então, só na atividade nossa lá de arame, né? E a gente está agora com um trabalho de reciclagem, né? Porque não adianta só ter procedimento, cobrar procedimento, né? Nós temos um centro de treinamento aqui mesmo no PT, onde a gente traz sempre um instrutor, né, seja da Petrobras, seja das companhias de serviços que trabalham conosco, e a gente tem reciclado, né, as pessoas nos próprios padrões, nos próprios procedimentos e nas ferramentas, né? Então, é importante a gente estar também coordenando essa atividade de treinamento do SCA Arame. E como o senhor vê o futuro da bacia? Não, como eu já falei, o portfólio
cresceu absurdamente, né? E a gente acredita na competência da nossa empresa, principalmente na área de sísmica, reservatório, que tem dado provas aí de competência. A Petrobras é uma das empresas que menos erra nessa questão de sísmica, de reservatório, de poço em si, né? Raramente a gente entra e não dá certo. Então a gente já deu provas aí de competência, né, da Bacia de Campos, né? E eu não tenho, né, o mínima dúvida, né, afirmar que, né, o portfólio nosso hoje aí está em 50 anos, né, dá para a gente se aposentar, dá para os casos, né, a próxima geração trabalhar nessa empresa também, que é a terceira das Américas hoje, né, e se aposentar nela, não tenho a mínima dúvida. E o que é ser petroleiro? Eu sempre falo isso aí, que antes, né, o petroleiro tinha muito amor à camisa. A gente tem que fazer com que essa garotada que está chegando também tenha esse mesmo espírito, né, de amor à empresa, de amor a essa empresa que nos dá o ganha-pão, né? Afinal de contas, né, eu sempre falo o seguinte, eu sou advogado lá fora, mas como que eu seria advogado se eu não tivesse a Petrobras, né? Eu talvez não tivesse dinheiro para pagar a faculdade, como eu não teria. Então, acho que nós temos que dar valor a essa empresa, até porque ela nos respeita enquanto funcionário. Que também, se fosse uma empresa que não respeitasse o seu funcionário, né, certamente ela não teria isso da gente. A gente tem que passar isso para essa garotada que está chegando, que eles têm que ter também amor à empresa, né, que é daqui que a gente vai tirar o nosso sustento para os nossos filhos, para a nossa família. E o que o senhor achou de ter participado dessa entrevista, contribuindo para o projeto Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos? Legal, quando chamam a gente para isso, né, ninguém quer participar, até porque talvez a falta de contato, né, com dar uma entrevista, de estar de frente a, né, uma câmera, né, mas é legal, acho que isso é importante até para que fique registrado, para que alguém possa ouvir e saber que essa é uma empresa séria, uma empresa que tem a preocupação com o meio ambiente. Eu sempre falo isso, eu defendo até como cidadão político, defendo o meio ambiente acima de tudo. E a Petrobras hoje ela está imbuída nesse espírito de respeito não só à saúde do trabalhador, à segurança, mas acima de tudo ao meio ambiente. Tem uma frase de Austrégésilo de Ataíde, o imortal, né, um dos precursores aí da Academia Brasileira de Letras, que ele fala o seguinte: o passado não é o que passa, mas o que fica. E a gente teve essa frase no encontro que eu participei, Encontro das Águas, né, onde estava em foco a Lagoa Feia aqui, né, entre Campos e Quissamã, lagoa que já foi uma das maiores do país, hoje já não é. É uma das grandes lagoas do país, mas já não é como era antes. A Lagoa Feia tinha 330 quilômetros quadrados, hoje ela tem 160. Então essa frase de Austrégésilo de Ataíde, que o passado não é o que passa, mas o que fica, infelizmente para a Lagoa Feia isso não aconteceu. A lagoa não ficou só a metade dela, porque o homem, que é o animal que depreda, né, invadiu, aterrou e fez com que aquela lagoa já não fosse aquela lagoa de 330 km quadrados e seja apenas uma lagoa de 160. Então a nossa obrigação como cidadão, como funcionário da Petrobras é preservar o ambiente para que ele pelo menos seja para o nosso filho a mesma coisa que a gente teve dos nossos pais. Então eu tenho muita preocupação com o meio ambiente e eu acho que essa talvez seja uma das preocupações que eu vejo que a minha empresa tem hoje, que mais eu dou apoio e efetivamente valorizo. A preocupação com o meio ambiente, né, e com o futuro que nós temos que deixar para os nossos filhos.